Boa noite para quem está assistindo ao vivo. Olá para quem for ver em algum outro momento. Hoje vamos falar de teatro com o podcast Trabalho de Mesa. Já vi que o Heineken solicitou. Vou aceitar ele aqui. Aguardando. De qualquer forma, enquanto ele entra. Alô? Olá, Alô? Heineken, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo Tá tranquilo? joia. Hoje, só para me sentir um pouco pressionado, eu comecei a escutar o podcast de vocês que você estava falando a respeito da qualidade do áudio que todo mundo elogiava. Eu falei, que bom que eu resolvi escutar logo esse para me sentir pressionado aqui com o celular. Tudo bem. Mas de qualquer forma, tá ouvindo direitinho? Tudo bem, Sim, né? sim, sim. Você tá Sim, me escutando bem? Tá conseguindo me ouvir direito? sim, Tá, tá. tá ótimo. Ótimo. Heineken, Diga. gostaria de começar agradecendo a sua generosidade, né, por contribuir conosco. Hoje o espaço é seu, o palco é seu. Eu vou só fazer uma pequena introdução aqui, né? Eu descobri o podcast do Trabalho de Mesa através de uma postagem de um outro grupo de teatro lá do Sul Hum, que fez uma postagem de curiosidade, falando: vocês sabiam que existe um podcast? E eu já tinha procurado antes, mas eu não sou muito entendedor de podcast, eu sigo poucos. Então uhum. talvez eu nem soube procurar. Mas aí eu comecei a ouvir vocês esse ano. Então, eu estou escutando de trás para frente, praticamente. O primeiro episódio que eu ouvi foi. Não sei se foi esse ano ou foi final de dezembro, agora talvez eu estou fazendo confusão. O primeiro episódio que eu ouvi foi o das personagens, que Ok. vocês fizeram aquele jogo, aquelas brincadeiras. Uhum. E aí depois ouvi os que saíram e foi sempre voltando um para trás, né? Ok. E eu sempre procurei, eu sempre achei interessante a ideia de um podcast de teatro. O Uhum. Grupo Teatro no Mi, que é o grupo que eu fundei e sou presidente até então, a gente tem como um norteador para nós procurar fazer com que o teatro faça parte da rotina das pessoas. Uhum. Porque a gente para pensar aqui no Brasil, agora você está morando no Canadá, talvez aí vai ter uma variação, mas aqui no Brasil, novela, futebol, política, você liga a rádio, você abre uma revista, você vê um jornal, você liga a TV, de alguma forma isso vai chegar até você. Sim. E aí a gente, nos projetos que a gente criou para o grupo, a forma com que a gente tenta encaminhar o grupo, a gente colocou buscar alternativas para fazer com que o teatro também entre na rotina das pessoas. Que aí ele vai tornar algo comum, as pessoas vão ter alguma familiaridade, e aí talvez elas vão ter mais interesse e por aí vai, Uhum. né? E aí, a hora que eu vi o podcast de vocês, eu falei, nossa, que ótimo. E durante a pandemia, a gente criou esse projeto, que é o que a gente está fazendo agora, que é o Vamos Falar de Teatro. Porque, como praticamente todo mundo parou, acabou que algumas pessoas que antes eram inacessíveis ficaram mais fáceis. Uhum. Então, nós aproveitamos para ter essa conversa, até para a gente do grupo, porque nós temos um projeto de aulas gratuitas. Às vezes, quem não assiste agora vê as gravações depois que a gente sobe para o YouTube, a Sim, gente sim. deixa no nosso IGTV e Uhum. fica registrado muita informação bacana. Então, eu falei com o Fernando do Sampaio do La Mínima, eu conversei com um grupo de teatro que eu particularmente admiro muito, que é o Cia Candongas de Belo Horizonte, não sei se Uhum. você conhece, o projeto Teatro Buzum, que eu não sei se você conhece, que é um projeto de São Paulo, agora eu estou na dúvida se é São Paulo ou Rio, mas eu acho que é São Paulo, que eles adaptaram 3 ônibus para receber crianças dentro do ônibus durante apresentações de teatro. É um projeto muito bacana, Que legal. dentre outros. Uhum. E aí eu falei, cara, se eu tiver oportunidade, eu quero conversar com vocês, porque eu acho fantástica a ideia do podcast. Uhum. Ouvindo vocês, eu vejo tanto de informação que tem. Às vezes eu pauso para digerir um pouco e não só o que a gente ouve ali na hora a gente filtra, mas passa um pouquinho, escuta outra coisa e aí vai. Uhum. Então, assim, introduzir muito. Eu gostaria que você falasse quem é você, né? Sua trajetória e, se possível, depois que a gente começa a debruçar a respeito de como surgiu o podcast. Eu sei que vocês estavam no YouTube, então o podcast talvez não foi a primeira ideia, né? Uhum. Não, não. Bom, é o seguinte, eu sou Heineken, é, eu sou ator.
diretor e palhaço, e agora, nesses últimos 5 anos, eu tenho me identificado como editor de cinema, porque eu praticamente migrei para a área do cinema aqui quando eu vim para o Canadá. Mas não é esse o nosso papo hoje. Eu me formei, a minha primeira formação foi em licenciatura em artes cênicas na Universidade de Brasília, e eu fiz várias especializações naquele primeiro momento como comediante, palhaço, e me dediquei a essa área por bastante tempo. Eu trabalhei uns 20 anos, 22 anos, com teatro profissional, né? Com grupo, fundei grupo, participei de grupos e tal. E no ano de 2008, eu fundei a equipe teatral com fins artísticos, que é a ETCA, a Ética. E aí a gente Eu achei o tinha... nome formidável. Eu lembro quando fala no início, durante a bilheteria, não sei, e eu achei o nome. Deu uma vontade de roubar esse nome. Sabe quando você escuta uma ideia e fala, cara, eu queria ter tido essa ideia? Em 2008 a gente fundou. Na verdade, o grupo nasceu em 2006, eu acho. Mas a gente fundou em 2008 uma sede lá em Brasília, né, na Asa Norte. E aí a gente tinha tudo lá dentro dessa sede. Tinha teatro de bolso, uma lancheria, tinha estúdio de gravação. A gente trabalhava em todas as frentes possíveis, porque, como vocês sabem, né, obviamente, viver de teatro no Brasil é muito difícil, a não ser que você diversifique sempre, né? Você vai dar aula, você atua, você dirige, trabalha no figurino, trabalha na iluminação, você acaba não conseguindo ficar focado como uma única frente. E aí a gente, nesse ano de 2008, fundou a Ética e no meio, não sei, mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, eu via muito pouca coisa de teatro na internet. Tinha praticamente nada sobre teatro na internet. E a minha ideia era tentar trazer mais coisas para a internet, porque o que se tinha na época do YouTube, há 6 anos atrás, era muito sobre a vida de ator ou a vida de atriz. Era só a parte da glamorização, tipo, o que eu fiz hoje, quais são os dias que eu ensaiei, enfim, nesse nível, né? E a minha ideia era tentar discutir a linguagem, era de fato discutir a profissão e a linguagem cênica, teatral para a internet. E aí eu criei esse projeto chamado Trabalho de Mesa, que era uma sequência de vídeos semanais em que a gente pegava um tema com um grupo da época e destrinchava o tema. A gente tinha pessoas que estavam terminando o mestrado e tinham professores de teatro, atrizes e atores, e era pelo viés da profissão, ou seja, pessoas que vivem disso profissionalmente vão falar sobre as questões do mercado. E a gente ficou, acho que 2 temporadas ou 3 temporadas, quase 2 anos, conseguindo postar quase semanalmente discussões múltiplas. E as gravações, os vídeos ainda estão no YouTube, se você procurar Trabalho de Mesa vai estar lá. E as gravações, elas eram gigantescas, elas eram enormes, a gente gravava 2 horas, porque era muita fala, eu falo muito. E aí a produtora, Jorge Rafaela, da época, que era a nossa produtora, ela ainda é a produtora desse projeto atualmente, ela sugeriu, cara, vocês tinham que fazer isso em podcast, porque podcast você pode esticar um pouco mais. E aí ficou essa coisa e tal, a gente não sabia. E aí o Luciano Queiroz, que é o fundador de um dos podcasts mais fantásticos que tem na internet brasileira, que é o Dragões de Garagem, que é um podcast de divulgação científica, que é para falar sobre a questão da divulgação científica para o público leigo em geral, e é fantástico, maravilhoso. E eu era já fã super do podcast. Ele convidou a gente para participar, tipo, vocês podem postar o programa de vocês aqui no nosso site, no servidor, a gente vem para cá. E aí eu fiquei, putz, cara, eu já era fã dos caras, né? Então tá, vamos. E aí a gente lançou, em 2017, a gente lançou o que eu acredito ser o primeiro e único podcast sobre teatro do Brasil. Porque Eu até estava agora... falando isso hoje também, até que agora hoje à tarde... eu não achei ninguém, eu sempre falo isso em todo lugar que eu vou, eu falo que a gente é o único podcast para ver se eu provoco alguém que vai falar, não, eu sou também, já estou há muito tempo. Mas olha, eu realmente consumo bastante podcast. Tô bem no mundo do podcast desde, sei lá, há muito tempo. E eu nunca vi, a não ser que seja uma escola de teatro, que às vezes vai lançar um curso, aí faz alguns episódios sobre o curso e para. 2 atrizes uma vez eu vi que começaram a fazer uma experimentação no ano de 2019, mas pararam. Mas eu nunca vi um podcast que seja regular
sobre a carreira de teatro, sobre a vida do teatro mesmo. E uma característica que a gente tem, que é uma coisa minha, que eu sempre quis, que é a gente chama sempre pessoas da área, né? Pessoas técnicas, pessoas que trabalham nessa área. Então, não são meramente coisas opinativas sobre o fazer teatral, né? É de fato pessoas que têm a vivência, que pagam suas contas e que estão inseridos 100% do seu dia envoltos na profissão de teatro, né? De qualquer que seja ela. E isso foi sempre uma máxima do nosso programa, de pegar temas que são relevantes, angústias, e a gente tem 60 e tantos episódios já, né, desde 2017, e tem análises de obras para programas de avaliação seriada, o Enem. A Enem lança uma sequência de obras, a gente analisa a obra do ponto de vista da atuação, ou da produção de teatro, né? E às vezes a gente fala muito de dinheiro também, tipo, quanto custa o orçamento, quanto que deve cobrar, enfim. É um trabalho que eu tenho muito orgulho de fazer parte e de ter um grupo de excelentes profissionais, de mulheres e homens geniais do trabalho, e que, na verdade, já serviu de suporte, a gente já teve esse contato com alguns ouvintes, serve de suporte para pessoas que estão começando a área do teatro e querem realmente buscar um conhecimento profundo, que não seja essa glamorização do ato espetacular, que é falar das dores, como é que você faz para chorar? Tipo, essas coisas que são meio que o público leigo gosta de debater, né? A gente fala do ponto de vista de quem vive disso, né? A gente está falando de linguagem teatral propriamente. E nesse meio tempo a gente já passou por várias alterações, o elenco mudou bastante. Eu sempre tento chamar pessoas que vivem disso, que trabalham disso, mas a gente tem uma variedade grande, assim. Agora, nessa configuração atual, a gente tem mestres, professores, professoras, pessoas que estão envolvidas na produção de grandes festivais, de pequenos festivais, empreendedores de pequenos grupos, né? A gente tenta abarcar todos esses lados, né? E às vezes a gente até fala também da TV um pouco, do cinema, quando a gente entra nessa parte principalmente de linguagem de cênica como um todo, né? Da dança um pouquinho e tal, mas a gente sempre acaba voltando para o foco do teatro. Acho que era isso, não sei se eu tenho um panorama. Não, deu sim. Não? Okay. Deu sim. E quando eu vou fazer essas conversas, eu procuro preparar uma pauta com tal. Só que como vocês abordam praticamente tudo relacionado a teatro, né? Uhum. Eu falei, não vou preparar pauta, vou deixar acontecer. Uhum. Mas, por curiosidade, você falou que acha que é o único podcast de teatro. Eu também procurei, né? E não achei nada. E hoje mesmo, dando uma entrevista à tarde, que eu precisei dar uma entrevista hoje na parte da tarde, eu comentei que ia fazer essa conversa com você e falei, olha, acredita eles que é o único. Então, e é bacana, sabe, porque eu estou escutando recente, então assim, eu não conheço todo o material de vocês, pretendo ouvir, né? Estou com muito tempo livre, infelizmente, então eu só não estou consumindo tudo de uma vez para eu poder digerir e ter atenção ao que vocês falam. Mas eu lembro de dos que eu escutei, que é o que vocês falam, vale a pena fazer faculdade de teatro, eu achei ele formidável. Eu achei formidável porque o que você falou aqui agora foi uma das coisas que eu percebi ali. Ali foi quando ficou bem claro para mim. Que vocês procuram realmente abarcar tudo, né? Então, eu vou usar o termo bolha, mas eu não sei se é a palavra correta, mas tem a bolha da universidade, igual, eu lembro que teve uma pessoa que falou que, olha, eu entrei achando que eu ia fazer novela depois de sair do curso. Tem o amador que quando chega na faculdade... Eu passei por isso, porque eu vim do teatro amador. Eu fiz escola, circo, teatro amador, e de repente entrei na faculdade e teve aquele choque de realidade. Só que eu, diferente de alguns, eu não tinha interesse em televisão. Nunca foi algo que me atraiu muito. Não nego, não falo mal, mas eu gosto do teatrão mesmo. É onde eu me sinto à vontade. Só que aí eu achei bem interessante isso, de vocês abarcarem tudo. E aí, eu tenho uma curiosidade que é o seguinte, eu não tenho tanto acesso, mas você com certeza deve saber. Qual que é o público do TDM? Assim, desculpa te cortar. Não, eu sei que
em vários capítulos eu vi você falando, olha, vocês ficam mandando áudio, falando que vai fazer não sei o quê, mas não vai. Então eu sei que retorno vocês têm. Mas, por exemplo, vocês atingem a esfera cultural de Brasília e alguns pontos fora? Ou nacionalmente tem vários lugares que já escutam vocês? Como que é? Uhum. Eu acho assim, quando a gente fez a escolha para ir para o YouTube e criar o grupo de uma empreitada do trabalho de mesa para o YouTube, a gente pensou muito nesse lance de tipo, quem é o nosso público-alvo? E a gente tem essa máxima que indo para a internet você atinge qualquer lugar, né? A gente não precisa falar do nosso público-alvo local porque a gente está na internet. Eu percebi, e é um diagnóstico que eu faço pessoal, eu percebi que poucas vezes no teatro mesmo, você tem pessoas que são digitalmente muito inseridas. Poucas vezes. A maioria dos meus colegas de trabalho não consumiam tantos vídeos do YouTube naquela época, não consumiam podcast. A maioria da galera que eu conheço até hoje da área de teatro não consome podcast. Então, a gente escolheu um nicho específico que é estudantes de teatro, só que esses estudantes não estão na internet procurando sobre teatro. Eles estão na rua trabalhando, fazendo, né, outras coisas. Então a gente sempre foi no meio do caminho ao contrário. Assim. A gente tinha a ideia de falar para público que seja estudante de teatro, mas a gente nunca conseguia conversar com essas pessoas porque elas não estavam lá. Então o grupo, o público hoje do trabalho de mesa, ele é quase que esmagadoramente, assim que fala, enfim. A maioria esmagadora são pessoas de fora do centro de Brasília, que é onde nosso grupo tinha sede, e tem sede ainda, onde a gente grava majoritariamente nosso episódio. A gente tem pessoas do Brasil inteiro, algumas pessoas fora do Brasil. Então isso é uma coisa que eu sempre falo com o grupo, quando a gente está gravando. Às vezes ele fala, porque aí no bairro tal, aí eu falo, gente, não adianta você falar no bairro tal, porque quem não é daqui não sabe nem que bairro é esse. Porque eu escuto muitos podcasts de São Paulo e o cara fala, porque aí eu fui na Liberdade, e aí é aquela coisa, né? Tipo, eu nunca fui à Liberdade, não sei do que você está falando, né? Eu preciso que você me localize. Então, isso é uma coisa que a gente sempre discute, porque a gente sabe que o nosso público não está totalmente envolvido em teatro de Brasília. Mas o nosso público é muito fiel, porque são poucas pessoas, eu considero o Trabalho de Mesa um podcast pequeno, na real, assim, ele é um podcast bem pequeno, assim, com poucos números de downloads, não é uma coisa super popular, porque o nosso foco são pessoas de teatro. Então as pessoas acham curioso, mas elas não conseguem muitas vezes acompanhar a discussão. Porque a gente está, como eu falei, a gente está focado, de fato, na profissão, né? Eventualmente a gente fala sobre coisas mais abstratas ou coisas um pouco mais do ato espetacular glamourizado do teatro para tentar também sair um pouco desse lugar. Às vezes avalia filme, faz análise de filme para poder sair um pouco desse lugar. E de fato são esses episódios que a gente tem uma quantidade de download sempre o dobro ou o triplo do tamanho dos outros episódios que são mais técnicos. Então eu diria que eu acho que pelos nossos cálculos o Trabalho de Mesa tem um público focadíssimo em pessoas que consomem produto artístico no nível hard, de discussão, sabe? Não são pessoas que querem ouvir falar o que a gente achou do filme, sabe? X. Eles de fato estão ali porque eles querem ir a fundo na questão da linguagem, da teoria da recepção, semiótica, semiologia, tipo, vai nesse lugar. E isso já reduz bastante, né? Porque o podcast já é uma mídia bastante reduzida, ele não é tão popular, porque não é simples, você simplesmente não é como um vídeo no YouTube, que você manda um link e a pessoa clica e assiste, né? Tem que ter uma assinatura do feed, você tem que usar por um aplicativo e tal. O Spotify agora facilitou pra gente também, a gente acabou tendo mais público. Então, eu acho que a gente tem uma coisa bem diversificada, assim, mas o que eu acho mais curioso do público do Trabalho de Mesa é que, pelo menos pelo feedback que a gente recebe, muitos deles não são artistas. Então, acho que deve ter uma porcentagem grande, eu não saberia dizer se são 50%, 40%, 60%, que são pessoas que não são artistas de maneira nenhuma, ou que foram artistas na adolescência ou no início da fase adulta, migraram para outras profissões e usam a gente como uma espécie de fazer as pazes consigo mesmo, né? Tipo, eu vou continuar ouvindo como se fosse da profissão de teatro, os perrengues dos bastidores, histórias de coxia, porque de certa forma de certa forma alguma coisa teatral na minha vida de volta, né? Eu fico muito triste às vezes por isso, e fico muito feliz ao mesmo tempo, mas fico com uma responsabilidade gigantesca, porque a gente não é uma fruição artística, né? A gente tem noção que nosso podcast ele é
acadêmico, de discussão, de espaço de diálogo, mas ele não é um produto artístico, por assim dizer, né, propriamente. Embora a gente tenha feito já leituras dramáticas, a gente tem uma peça em áudio que a gente leu, uma peça nossa com os atores interpretando, a gente sonorizou, mas o foco é discussão mesmo, né, mais academicamente a coisa. Né? Sim. Você falando isso, eu lembro que aqui em Uberlândia, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas houve uma época que o único jornal impresso da cidade fechou. Quando esse jornal fechou, eu me peguei me colocando para pensar, que eu falei assim, caramba, era um dos poucos lugares que a gente divulgava, né? E vinha o Sim. espetáculo para cá. Eu lembro que sempre que eu ia numa padaria, lá tinha um jornalzinho em cima da mesa, eu já ia para a arte de cultura para ver se tinha alguma peça, alguma coisa. Eu mesmo divulgava nossos espetáculos lá. E aí, quando esse jornal fechou, eu falei, o que será que vai acontecer, né? Facebook, acaba que é aquela questão que só quem segue a gente. Na época, eu ainda não tinha adentrado no Instagram, eu demorei um pouco, para falar a verdade. Eu sou aqueles que, igual você citou, que é do teatro e a internet, a gente fica mais... E aí, o que acontece? Só que a vida inteira, por ser um pouco nerd, por causa da minha geração, eu sempre consumi, assisti um filme de super-herói, ia na internet e via aquele crítico falando do filme de super-herói, contando aquelas coisas de easter egg que talvez a gente não viu. Aí eu me peguei e falei, caramba, vou criar um canal no YouTube para divulgar e falar das peças de teatro. E criei. E aí, todas as peças de teatro, e desde que comecei esse canal, já deve ter uns 3 anos ou um pouco mais, eu ia divulgando ali no YouTube. Aí quando eu entrei no Instagram, eu passei a divulgar mais no Instagram, porém, eu criei o hábito de sempre que terminava um espetáculo, eu perguntava para alguém do elenco da produção, falava, olha, a gente pode bater um papo rápido e gravar a respeito da peça? E aí eu tenho diversos registros que, infelizmente, são os únicos registros de alguns artistas da cidade e de fora que apresentaram aqui por 2 anos, praticamente. Agora voltou a ter um jornal recente e eu vou continuar esse trabalho, sem tanta responsabilidade agora, porque antigamente eu me esforçava, até peças que talvez eu nem tinha interesse de, eu me forçava para ir. Eu falo, caramba, eu sou um dos poucos que está registrando. E eu não estou falando isso puxando a sardinha para o meu lado, é mais porque eu fiquei realmente preocupado. Eu não estou querendo me vangloriar. E aí, o que acontece? Eu escutei hoje um pedaço do TDM A Volta, foi em outubro de 2020, se eu não me engano, e você falou uma coisa que eu achei interessantíssima, que você falou que no início da pandemia, você viu o pessoal fazendo lista de filmes para assistir, e você falou assim, caramba, tem um outro olhar a respeito disso, né? Eu não terminei de ouvir, mas quando chegou nesse momento eu falei, nossa, isso aqui é interessante. Por quê? Eu volto até para o que eu disse antes. As pessoas entram na internet para ver comentário de futebol, né? Para ver comentário de filme, resumo de livro. E vocês, querendo ou não, criaram um podcast que fala de teatro, né? E quando eu comecei a fazer o canal, que se chama Canal Teatro Pirata, eu comecei muito pensando nisso. Falei, gente, eu não vejo ninguém falar de teatro no YouTube. Assim, não dessa forma, né? Eu falei, não, vou falar. E aí acaba que, assim, eu confesso que artisticamente eu até acredito que eu cresci muito. Porque depois de assistir o espetáculo, conversar com o pessoal da produção, fazer essa reflexão e secretário, tinham aulas ali, né? E meus vídeos, o que tem mais visualização são 40 e poucos. Eu tenho o quê? 70 e poucos seguidores, ou alguma coisa assim. Não é meu problema. Igual esse vídeo aqui meu. Vou subir para lá depois dessa conversa nossa. Um dia que eu estiver dando aula, alguém que estiver falando, fala, nossa, teve um dia que eu conversei, tá aqui, ó. Manda o link, tá lá. Então minha consciência tá tranquila. Mas eu acredito que esse trabalhinho de formiguinha, de ir martelando, é muito importante. Sim. Muito mesmo. Tem uma... Desculpa te interromper, pode falar. Não, pode continuar. É que tem uma questão, eu acho que é da própria linguagem de teatro mesmo, né? A gente sempre enfrentou isso no trabalho de mesa, quando algumas pessoas mandam e-mails pra gente e falam, divulga a nossa peça, deixa a gente conversar sobre a nossa peça que vai estar em cartaz daqui a um mês. Eu penso, cara, é muito difícil, porque o teatro tem uma característica que é ser fugidio, né? Que tipo, acontece ali, naquele momento, e desaparece. Que essas mídias de audiovisual, YouTube e podcast, por exemplo,
eles não conseguem abarcar, porque a gente vai gravar, aí a gente vai editar, a gente vai elaborar alguma coisa sobre sua peça, e quando a gente vai falando sobre ela, ela vai ser talvez nem vista hoje, porque a gente posta programas como você, vai ouvir um programa nosso que já tem 3 anos que está postado. Então a gente está dando um recado lá de uma coisa que foi há 3 anos atrás, né? Então, esse foi uma questão, porque o teatro é muito do momento real. Ele passa a ser uma coisa muito do momento real. E a nossa área, né, ela precisa desse contato atual. Então, o que eu acho mais interessante, principalmente porque a gente pensou nisso, como tu já está dizendo que também faz, é pensar na linguagem, né? Pensar na discussão teórica, acadêmica ou de questões que são meio universais, que podem abarcar a discussão, né? Então, a gente sempre teve esse lance de entrar na internet para poder falar de teatro por uma perspectiva acadêmica, de discussão de linguagem, do que significa, né, essa questão da linguagem. Então, assim, o nosso feedback do público é que a gente, de fato, discute questões artísticas, mas pra gente a sensação é que a gente está só fazendo uma aula acadêmica mesmo, sabe? Mas porque o produto artístico se dilui nesse momento, sabe? Os nossos vídeos, eles têm uma edição interessante, a gente tenta fazer umas edições mais jocosas, como era a internet de 2017, né? A gente tenta fazer uma edição mais jocosa, mas mesmo assim ainda continua sendo muito chato, se você for pensar do ponto de vista de público, né? Assim, a gente nunca falou de polêmicas, a gente nunca falou de coisas que são de brigas e nada que fosse de sucesso. Então a gente sempre reduz também, nossos vídeos não são, sei lá, a gente tem vídeo de 1000 e poucas visualizações, mas nossos vídeos são também de 50, 500, 300, enfim, fica nessa coisa, a gente não atinge nunca 10 mil, assim como o nosso podcast também, a gente não atinge um público geral, a gente pega aquela pessoa específica que está afim daquela discussão, né? Eu nem acho mais que a gente faz um trabalho de formiguinha hoje, porque, como tu dissesse, há algum tempo atrás a gente ainda recorria e precisava, de fato, do jornal, né? Do cartaz, entrar em cartaz era isso, né? Você de fato imprimia um cartaz, botava no pirulito da cidade, distribuía em bar, né? Esse negócio talvez vai acabar agora com a pandemia, né? Com as redes sociais e com a força, a gente não ocupou esse espaço, me parece, sabe? As pessoas de teatro não ocuparam o espaço da internet direito. Com a pandemia que começou essa ocupação praticamente, assim, tipo, agora sim, as pessoas... Porque é isso, você procurar nos agregadores de podcast de cinema, você vai achar 500 podcasts de cinema. Se você procurar podcasts de política internacional, política, vai achar 500 desse assunto. Tipo, até pessoas que não são da área, que nunca fizeram cinema, nunca estudaram nada, tem podcast falando sobre isso. E os atores e atrizes, diretores e produtoras não estão falando de teatro nesses lugares, né? Então, pequenos pontos, assim, então eu nem considero ainda, pode ser que a gente seja muito desbravador, talvez, mas eu nem considero ainda um trabalho de formiguinha, porque a gente ainda precisa que as pessoas entendam que esse é um lugar que a gente poderia ocupar, sabe? Porque quando tem um monte de gente falando de atuação e analisando a atuação do filme, quando você tem um monte de gente que não estudou sobre atuação, falando sobre atuação, a gente, claro que eu acho que essas pessoas têm direito à fala, mas a gente não dá espaço para atores e atrizes que estão a vida inteira estudando o que é atuação, poderem chegar e colocar a posição, o que é uma boa atuação, no caso, sabe? Então, e é importante que a internet tenha, né, seja recheado desses projetos como o teu, por exemplo, como o trabalho de mesa, né? Mas é muito pouco mesmo, é muito pouco ainda. E você falou a respeito de grupos que entrou em contato para pedir divulgação. Tinha uma coisa que eu queria comentar com você, foi bom que isso me lembrou. Quando eu criei o canal Teatro Pirata, eu passei por um processo que foi o seguinte. Eu comecei a divulgar tudo quanto é apresentação que ia ter na cidade, só que eles não divulgavam que eu divulgava as apresentações na cidade. Então, por exemplo, eu chegava, por exemplo, em um grupo que ia apresentar aqui em Uberlândia e falava, olha, eu divulguei vocês, quando vocês agradecerem no final, o pessoal estiver aplaudindo, fala que existe o canal Teatro Pirata, porque mais pessoas vão saber que eu estou divulgando, lá na frente isso volta. E nunca falavam. Uma vez ou outra.
E aí eu pergunto, com o trabalho de mesa, antes da pandemia, no caso, por exemplo, os grupos de teatro, vamos supor, de Brasília, terminavam a apresentação, falavam do trabalho de mesa? Alguns falavam, alguns a gente conseguiu fazer, a gente chegou a ganhar um prêmio até de mídias na internet, agora eu não me lembro o nome, de um grupo de teatro, acho que é Liquidificador, um grupo de Brasília, que fez um levantamento fantástico, uma premiação maravilhosa, o grupo vale muito a pena conhecer. Alguns falavam, a gente tinha um trabalho de divulgação com pequenos grupos. A gente criou no trabalho de mesa, na época do YouTube, um quadro chamado Drops, que eram vídeos de 1 minuto falando rapidinho na semana o que é que ia acontecer. Aí a gente ia no teatro, entrevistava os atores, entrevistava o diretor, a diretora, e ela explicava rapidamente, a gente filmava o espetáculo um pouco, e aí fazia uma edição super bonitinha. Tem, tipo, sei lá, são só 4 vídeos, porque só deu certo em 4 vezes. E é muito bom, eu adoro, assim, eu tenho muito orgulho de olhar aquele trabalho, sabe? E aí a ideia era, na semana, divulgar o vídeo daquele grupo. Aí a gente filmava pequenas coisas, eu editava esse material e a gente lançava. Só que o que acontecia? Eu falava pro grupo, a gente fez a divulgação do seu trabalho e tal, passa adiante. Eles, beleza, eu vou ver depois. Porque era isso, os grupos de teatro não eram, na época e hoje um pouco, não são digitalmente inseridos totalmente, tipo, não são consumidores. Agora na pandemia vai ser. Mas antes eles não eram inseridos nessa cultura de consumo de produtos pela internet. Então eram, depois eu vejo. Aí passava a semana, passava o tempo, o filme ficava caduco, né? Porque não fazia mais sentido ficar falando da apresentação que ia acontecer no dia da semana. E muitos grupos também ainda tinham receio de tipo assim, mas quem é que vai ver isso, né? Tipo, como que a gente vai divulgar uma coisa? Então assim, a gente teve muito esse lugar dúbio de pessoas que queriam conversar com a gente e usavam a gente como uma referência. Acho que a gente até é uma boa referência no meio teatral, mas as pessoas também, ao final, não se sentiam completamente dentro da nossa cultura, que era discussão da internet, né? Discussão de teatro na internet. Então, a gente teve poucos, assim, mas todo mundo que participou ativamente do projeto, que veio divulgar, sempre lançava, sempre fazia. Uma coisa que funcionou muito por um tempo foi acompanhar o processo de grupos. Então a gente ia num grupo, você vai começar o processo, daqui a 6 meses o espetáculo está pronto. Aí a gente acompanhava o processo. Aí no final eles conseguiam falar sobre o que a gente era, porque eles também não estavam entendendo, né? Porque muitos não falavam porque não era... Porque hoje você falar, eu tenho um canal no YouTube que vai divulgar o seu trabalho, é uma coisa que meio que todo mundo sabe o que significa, certo? Mas em 2017, 2016, né, tipo, algum tempo atrás, muitas das pessoas do teatro não frequentavam esse lugar ainda, né? Então, não sabiam exatamente, tipo, você vai divulgar lá e tal. Não, é um canal, a gente faz um programa. Tipo, é tipo uma aula. Tipo, mas, sabe, era muito difícil esse diálogo, assim. Hoje, eu acho muito mais simples essa discussão, né? Essa conversa, assim. Enfim, eu falo demais, cara. Se me deixar, eu fico sem palavras. Não, mas a intenção é que você fale mesmo. E lembrando de experiências próprias, né? E eu escutei, foi no sábado, se eu não me engano, foi no sábado, o História de Coxias 2. Você falando isso, se nós criarmos projetos intraclasse, né? Cada um em sua região, de facilitar e criar material de divulgação entre a gente escapa daquelas furadas de, às vezes, dar uma entrevista para jornalistas, né? Que pede para fazer cena. Faz uma... Igual, no História de Coxia eu me vi, porque uma vez eu fui fazer uma divulgação lá, e aí a repórter chegou e falou, olha, vocês têm 30 segundos que a gente quer que vocês façam uma ceninha, só 30 segundos enquanto sobe a letra. Eu falei, não, tudo bem, né? Naquela má vontade, era um espetáculo que tinha 5 atores, foram só 2. A gente, não, vamos adaptar essa ceninha aqui, porque eram 5 atores em cena. Falei, vamos adaptar uma ceninha aqui? Aí a gente ensaiou uma cena e cronometrou. Não, vai dar 30 segundos. Chegando lá, na hora que a gente fez a cena de 30 segundos, a mulher falou assim, ó, faz mais, porque ainda tem mais tempo. A gente repetiu a mesma cena de novo. Porque a gente não tinha mais nada preparado e não deu tempo da gente pensar em nada. É aquela coisa que vocês comentaram, né? Sempre a ideia que a gente tem é a pior.
É Aí a muito gente. difícil, né? Esse diálogo da TV sempre foi muito complicado, assim. Eu acho que a internet hoje possibilita você. E hoje é mais fácil, né? Porque hoje todo mundo tem uma ferramenta de não só de divulgação, como a gente está fazendo aqui, tipo, sem muita parafernália, né? Você clica duas, três coisas, já está meio que Uhum. pronto o formato. Mas também o próprio celular, né? De você conseguir convidar as pessoas, falar no formato e conseguir uma amplitude e o que eu acho mais importante, que é por isso que eu trabalho com o trabalho de mesa, que é a perenidade da coisa, né? Tipo, não ser uma coisa que seja simplesmente você faz e acabou, né? Como vai ao ar na TV, um monte de gente vê, mas some. Depois ninguém mais vê aquela chamada na TV. Eu acho que ainda é muito efetivo você ter uma chamada na Globo, você ter uma Sim. chamada, ainda é muito efetivo, vai Uhum. lotar casas, talvez não tanto mais depois da pandemia, mas um trabalho bem feito, quase que gratuito, sem ter esse lobby que você tem que ter e conhecer o jornalista para você poder ir lá para dentro, mas sem ter esse trabalho prévio, por quase que sem dinheiro, né, ou seja, com um investimento em um bom áudio, um bom celular, uma boa postura, pessoas que saibam lidar dentro do grupo com essa tecnologia, eu imagino que seja mais efetivo e mais fácil de fugir dessa necessidade, né? Tipo, não precisa mais que eu esteja no tijolinho do jornal, eu não preciso mais mandar necessariamente um press kit. Claro que não, eu não estou tentando desmerecer o trabalho do marketing, que de fato funciona, mas você hoje tem uma possibilidade de discussão da linguagem um pouco mais aprofundada. Se for no sentido, como eu trabalho de mesa, no aspecto mais acadêmico ainda, né, para mostrar uma seriedade maior, é mais fácil, porque me parece que, no caso do podcast ou de vídeo, eles estão mais prontos para poder mostrar esse tipo de trabalho do que propriamente uma cena que você faça, né? Então, eu me lembro bem também, já tive várias dessas situações, como tu passasse, do repórter falar, faz uma ceninha aí, porque eu quero uma coisa diferente. Eu me lembro uma vez que eu quase falei, cara, se você quer uma coisa bem diferente mesmo, me chama para falar sobre reforma agrária. Porque eu nunca vi um ator falando sobre reforma agrária, porque a minha peça fala sobre êxodo rural. E eu tô pronto para falar sobre reforma agrária. Eu nunca vi você sentar com um ator para falar assuntos de economia ou assuntos de história. Não que ele seja um especialista, mas você poderia, né? Porque é dar o lugar para falar de pessoas que estudaram, que estão trazendo um trabalho cênico, que poderia falar sobre aquele trabalho. Mas muitas vezes o jornalismo, às vezes, cai no lance do número, de ser mais engraçadalho. Então ele, não, põe uma Uhum. maquiagem e faz uma ceninha aí. Então, o quanto eu puder evitar essa linha, essa galera, eu evito. Então, o percurso faça você, né? Faça você a sua boa divulgação. Faça você o bom trabalho. Escreva bem, se posicione bem na câmera, aprenda a lidar com essa tecnologia, que você consegue furar esse veículo, e aí você chama a atenção deles, né? E aí eles é que querem que você vá lá falar sobre o seu trabalho, né? E aí você que pode ditar a regra, eventualmente, sabe? Tipo, ok, a gente vai falar, mas tem que ser via YouTube e OBS com a minha câmera aqui, porque é como a gente faz, né? Então, isso é interessante, eu acho que a internet possibilitou isso para os grupos, e por isso que eu acho que o grupo de teatro não entendeu exatamente esse lugar ainda. Os publicitários, eles entenderam imediatamente, né? Assim que o Facebook pôde ser lotado de publicidade, né? Tipo, ser entupido com a máquina de venda de propaganda, ele virou. Ele é aquilo, né? Ele é uma campanha de propaganda gigantesca. Eu sempre falo, o YouTube é uma agência de publicidade gigantesca. É o que ele é uma agência de publicidade. Isso eles entenderam logo cedo, porque ele não é um depositório de vídeos para você expressar a sua arte. Não, ele é uma agência de publicidade. Ele está disfarçado de depositório de vídeo. Então, se a gente conseguir entender essa mecânica, eu acho que a gente tem muito a ganhar, né? Assim, como grupo de teatro, né? Para divulgação de uma coisa que pode ser mais do que só o momento do espetáculo. A gente pode fazer o pós-espetáculo, coisa que é muito legal para grupo de teatro, o pós-espetáculo, que é debater com as pessoas sobre o espetáculo. Então, apresenta o espetáculo e depois vai para a internet para debater sobre o espetáculo com as pessoas que estão lá. E hoje você ainda tem chance de divulgar o espetáculo pela internet, conseguir de alguma forma filmar. Ainda não é lá essas coisas, mas eu acho que tem como a gente usar, como teatro falando, usar a internet de uma forma um pouco mais ativa
do que só consumindo, sabe? A gente tinha que produzir mais dentro dela, eu acho. Sim. É, E o que você falou é muito verdade. A abordagem de quem está dentro do teatro é diferente de quem vai fazer o jornalismo, né? Então Uhum, isso é bem bacana. O que você falou da conversa pós-espetáculo, com o canal Teatro Pirata eu tive uma experiência maravilhosa. E, por exemplo, futuramente o Instagram vai permitir live com 4 pessoas, uhum, né? E uhum, aí, isso daí vai fazer com que, por exemplo, terminou um espetáculo aqui, às vezes o diretor nem está na cidade, mas aí o pessoal do elenco faz o link e aí a gente conversa. Porque assim, vários grupos, às vezes, até na conversa após o espetáculo, eles estão cansados, tem que desmontar cenário, quer tomar banho, quer ir jantar. Mas com a uhum, live do uhum, Instagram, eu posso falar, ó, amanhã de manhã você está no hotel, não tá? Vamos marcar um tal horário, grave e tal. uhum. Vamos voltar um pouco agora para dentro do trabalho de mesa. Eu consumi pouco, para falar a verdade, mas eu gostaria que você me falasse de assuntos, momentos, alguma coisa que ali vocês fazendo, você fala, nossa, isso aqui é bacana. Uma coisa curiosa é que, assim, o Trabalho de Mesa, ele é um podcast sobre o teatro, só que ele não tem a mesma logística que o teatro tem. E isso foi uma dificuldade muito grande. A gente tem uma dificuldade muito grande até hoje. Porque o nosso elenco são atores e atrizes, majoritariamente, né? Tipo, quase todo mundo é ator e atriz de qualquer maneira mesmo, na vida, assim. E trabalha com isso. Então, muitas vezes a gente está gravando e eles acham que estão em cena. Eles acham que estão em cena. Então, assim, eles evitam errar. Se eles erram, eles improvisam e tentam disfarçar. Aí eu falo, gente, para. A gente errou, a gente para, a gente fala de novo. Ah, mas perde o sentido. Sim, mas isso aqui não é uma peça ao vivo. O público não está nos escutando agora. O público vai nos escutar depois que eu editar esse material, que eu apagar a sua gaguice, o seu. Ai, como é que é o nome daquela pessoa? A gente apaga essas coisas, a gente monta esse projeto para poder ser um assunto sobre o teatro. Mas isso é uma coisa curiosa porque quando eu pensei nesse projeto, foi para justamente tentar trazer o elemento de estar conversando com atores e atrizes ao vivo. E foi muito curioso porque eu percebi, porque eu já participei de outros podcasts que não sejam de teatro nem de arte. E hoje eu tenho um podcast que é sobre edição de cinema, chama Segundo Corte, que está dentro do Sala de Edição. E já participei de outros podcasts. No ano passado, na pandemia, eu participei de acho que 25 episódios de podcasts por aí afora. E eu percebo muito claro que o podcast de pessoas que são atores, ele é muito mais fácil de editar e muito melhor, porque de fato os atores e as atrizes eles encaram, beleza, tá valendo. E aí eles vão num percurso ali, sabe? Então o trabalho de mesa acabou sendo um podcast que eu quase não edito. Quando eu tinha que editar, eu cortava pouquíssima coisa. A não ser quando era isso, eles erravam e eles davam uma volta enorme e aí eu tinha que mandar parar, mas dava porque fluía, porque era meio que o mindset deles, assim, tipo, é a cena, né? Você não tem como pedir para parar e fazer a cena de novo. Você só improvisa, muda e faz. Então é muito curioso porque a gente acabou conseguindo manter esse elemento, né? Que essa coisa que é de fato ao vivo, assim. Então não sei se você já reparou e também assim na edição hoje a gente tem o Henrique Andrade, que é um engenheiro de áudio fantástico, maravilhoso. Não sei se ele está ouvindo, talvez não, mas se tiver, beijo. Ele é fantástico, maravilhoso. Ele é que edita e deixa as nossas vozes aveludadas e boas e tal, e tenta. Mas quando eu editava, e ele também faz isso, a nossa ideia era tentar fazer com que a gente distribuísse na cabeça da pessoa, sabe? Então, se você põe um fone de ouvido e vai para uma sala escura, a gente quer que você se sinta dentro do teatro mesmo, conversando com a gente na coxia. Era como se fosse assim, aquelas 2 horas que você já montou o cenário e você tá lá no camarim conversando com os atores, e sabe? É aquele momento, é debater a peça, debater o tema, é debater o assunto no camarim antes de entrar em cena, naquele momento quente. Essa era a nossa proposta, né? Então, o trabalho do áudio é muito importante, a gente entender como funciona as frequências agudas, onde é que estão as nossas forças das vozes e tudo mais. E tudo isso só ajudou o público se sentir, e a gente já recebeu isso como feedback muitas vezes, de pessoas que falam, cara, eu me sinto muitas vezes que eu estou conversando com vocês, porque a gente distribui uma porcentagem das pessoas pelo espaço do fone de ouvido, a gente trata as vozes individuais, mas mais do que isso, de verdade a gravação é quase que inteira. A gente não monta muitos assuntos, a gente vai tocando, porque eu acho que aí é minha percepção,
é que eles são atores e atrizes que estão acostumados a que é agora, para valer, sabe? Então, eles evitam muito. Uma coisa que eu falo muito para eles como diretor do podcast é que às vezes o assunto muda para um lado, aí eles não querem seguir. Eu falo, não, pode seguir. Não, mas é porque não tem a ver com o que o outro falou. Mas não é cronológico. Tipo, a gente pode pegar o seu assunto e botar ele em outro lugar. Ah, mas aí perde o sentido. Então, em parte porque eles não conhecem o processo de edição. Tipo, eles não estão cientes de como é gravar o áudio e editar o próprio áudio. E eu sempre disse isso para os meus alunos e meus atores e atrizes que trabalham para mim. A melhor coisa que você precisa fazer para aprender a atuar melhor é se gravar e se editar. Quando você começar a se gravar e se editar, você atua melhor. Porque você percebe mais ainda onde são as suas fraquezas de fala, onde são as suas coisas que você, os seus cacuetes. Tipo, se gravar e se editar é uma coisa assim que aumenta muito a qualidade da atuação. E o Trabalho de Mesa tinha isso no início, nos primeiros episódios, principalmente no YouTube, todo o elenco editava. A gente sentava na ilha e todo mundo via a edição, sabe? Até para poder aprender a gravar, né? E entender do mecanismo que é a edição e a gravação, sabe? Não sei se foi exatamente isso que tu perguntasse, mas Não, enfim. mas você falou muita coisa importante. Teve coisas que eu pedi para você falar que ficou de fora, mas isso que você falou é importantíssimo. E, sinceramente, se você não tivesse falado, eu não ia perguntar, porque nunca gravei um podcast, então, e Sim. nunca, nem com atores, nem com não atores, foi bacana que você passou uma experiência. O que eu estava falando é a respeito, por exemplo, sei lá, temas, momentos que vocês falaram, alguma coisa assim, igual. Infelizmente, eu não terminei o podcast da volta. Eu até pulei uns. Eu pulei o do... Ai, agora fugiu. O do... É o que fala do web teatro e do YouTube. Agora fugiu o nome. É que tem um nome grego, agora não estou lembrado. É o Homero, do Homero. É, do Homero até o... De Homero até o YouTube, ou alguma coisa assim. É, Os só que... nomes dos episódios, a gente meio que chega depois que edita. A gente vai editar. Tem uma ideia de tentar fazer o nome no início, por causa do tema. Tipo, a gente quer falar sobre esse assunto. Aí a gente faz uma reunião. A gente se reúne uma vez por semana. Então, numa semana a gente se reúne para debater o assunto, para levantar, tipo, o que é que eu quero. Em geral, quem traz o tema, ou quem propõe o tema, é quem explana a ideia. Tipo, ó, por que eu trouxe? E é uma coisa que eu faço muito isso, que é perguntar qual é o público com quem você está falando e por que você está fazendo sobre esse assunto. Então, todo mundo fala, eu acho que a gente está discutindo sobre o riso ou sobre o Homero, porque eu sinto isso. Tipo, a gente tenta esmiuçar o porquê que a gente está falando daquele assunto. E depois, quais são as coisas curiosas que você quer trazer. Tipo, eu quero trazer para esse tema, esse assunto aqui. Aí a gente meio que faz um pré-programa mesmo, pessoalmente, rápido ali. Às vezes é ruim porque a gente se empolga e de fato faz o episódio todo na reunião. E aí vai para a gravação meio sem... É como se a gente tivesse o primeiro dia e o segundo dia de atuação, sabe? Chega meio, tipo, faz mais ou menos porque já gastou todo o cérebro na reunião. E aí, por isso, a gente voltou também a reunião na outra semana. Aí, na outra semana, a gente entra para gravar. Eu faço, geralmente, uma pauta, um roteiro mesmo. Tipo, ó, foi dito sobre isso, foi dito sobre aquilo, foi dito sobre aquilo. Às vezes, eu tento botar em ordem cronológica para a gente poder seguir. Às vezes, não. E aí, vai na conversa, vai falando, vai pegando. Então, assim, hoje, o Henrique, que é o editor, ele praticamente, eu não me lembro se esse ano, por exemplo, essa temporada... Se ele chegou a ter que montar coisa, tipo, pega uma risada que é lá do final, ou pega um determinado assunto e bota. A não ser quando a gente, na gravação, muitas vezes acontece que alguém lembra. Nossa, eu não falei daquele assunto. Então, eu vou falar rapidinho aqui para inserir lá atrás, sabe? E isso acontece muito, assim, da gente querer fazer isso, mas quase nunca a gente precisa, porque, é como eu falei, eles estão tão dentro da cena que eles fazem e aquilo funciona e flui, sabe? Os episódios são grandes, mas eles têm muita fluidez nesse sentido. De histórias e coisas curiosas, assim, eu não saberia dizer porque são muitos, né? Sei lá, são 60 e tantos episódios, mas assim, um que eu gosto muito, que eu acho que foi um trabalho muito interessante, foi o que a gente fez, que eu não me lembro qual foi o número, que foi sobre a máquina que matava fascistas. Porque esse eu ainda não vi, não. esse foi a primeira vez que a gente pegou uma peça de teatro e a gente fez a peça de teatro no podcast. Tem alguns podcasts, quem acompanha podcast sabe e conhece,
Tem muitos podcasts que fazem audiodrama, ou storytelling, ou fazem o áudio e faz uma sonorização do áudio e tal. A gente não, a gente pegou e fez uma peça de teatro, com a entrada do público, sentada na cadeira, tudo em áudio. E com uma edição Legal. tentando ambientar a pessoa. Então a pessoa pega lá uma taça de vinho, põe um fone de ouvido legal, desliga a luz e curte por 1h30 você de fato entrar na peça de teatro. Então, a gente teve alguém lendo a rubrica, a gente teve inserção de música e a gente tentou sonorizar tudo. E esse é um trabalho que deu muito trabalho para fazer, porque eu já estava morando aqui no Canadá, e aí o elenco estava em parte aqui comigo, porque tinha vindo comigo, e em parte estava no Brasil. E aí a gente teve que fazer via virtual esse coisa, porque a ideia era juntar as pessoas numa sala e gravar a peça em áudio, mas a gente fez ainda virtual, então ainda tinha um delay da internet, né? Tipo, e era um delay grande, porque as internets geralmente são, né, falhas e cai e tal. Então foi um trabalho que durou assim 2 meses e meio para poder captar e editar para montar num projeto só, sabe? E aí Mas eu nesse acredito eu, deve ser uma grande experiência, né? Sim, não, é excelente, foi maravilhoso. Mas assim, deu tanto trabalho que eu fui com medo de fazer os próximos. Mas é uma demanda que muitas pessoas pedem, pô, vocês podiam fazer mais esse. Falei, eu tenho vontade, mas eu prefiro que a gente consiga se reunir. Eu quero reunir os atores na mesma sala para poder pegar o time, conseguir gravar melhor, sabe? Porque foi assim, via virtual, sabe? Aí deu muito trabalho de transformar isso num time real, assim, sabe? Mas é um episódio que eu tenho muito carinho. Eu tenho muito carinho. Eu acho ele muito bonito, porque tem uma cena que na peça ao vivo da Máquina que Matava Fascistas, que eu tinha escrito uma cena que era só áudio. Então, no teatro mesmo, a gente apagava todas as luzes e botava play em 7 minutos só de áudio. A plateia estava lá só ouvindo como se fosse um podcast dentro do teatro. Então fez todo sentido trazer essa cena de volta para dentro do podcast que as pessoas já estariam ouvindo aquilo, né? Então eu tenho muito carinho por esse episódio e acho super bonito. E também uma coisa curiosa é que esse episódio foi com o elenco do início do trabalho de mesa lá em 2016, 17, quando era só em vídeo ainda. Então a gente trouxe aquele elenco para poder fazer essa peça, né? Ótimo. Eu achei bacana você falar isso. Eu perguntei porque, igual, vocês falam, por exemplo, vale a pena ou não fazer faculdade? Aí, de repente, você vai ouvir vocês estão brincando de quais são as personagens fundamentais. Tem uma história de coxia que, assim, é maravilhoso, catártico até para quem faz. E aí eu falo, caramba, vai para tantos lugares, por isso que eu nem quis fazer pauta, que eu falei, vai para tantos lugares que eu não quero guiar, eu quero deixar realmente fluir naturalmente a conversa. Eu achei a ideia sua e de vocês, no caso, maravilhosa. Eu tenho escutado, muito bom. Eu me pergunto se, por exemplo, porque óbvio, vocês falam muita coisa interessante, mas tem hora que surgem umas pérolas. Eu lembro que eu parei, eu estava andando na rua, eu parei e me mandei uma mensagem no Zap no celular com uma coisa que você falou, que eu falei assim, cara, isso aqui eu tenho que tomar nota, que é quando você falou o que é uma boa atuação. E eu falei assim, caramba, isso... Porque saiu do subjetivo e entrou num técnico palpável. Né? Quando você diz o meu eu neutro para o meu eu cênico. E eu vejo que de vez em quando vocês soltam coisas assim. Talvez vocês nem percebem, porque para vocês é natural. Mas eu fico perguntando, vocês já pensaram em fazer algum registro escrito? Por exemplo, as pérolas do TDM, tipo aquelas frases, alguma coisa assim? A gente tinha, no início do projeto, a gente tinha a ideia do marketing. A nossa ideia de marketing era também fazer camisetas, fazer algumas canecas, e aí a gente pensou, a gente precisa pegar essas frases, essas ideias engraçadas que a gente tem durante a gravação, e a gente coloca, né, assim. E a gente chegou a fazer uma sequência de camisetas que eram bem clássicas, assim. Tinha uma que era Não Posso, Tem Ensaio, que é bem clássica, que todo mundo que vive teatro já falou essa frase, eu não posso, tem ensaio. E uma que eu adoro, que é uma criação nossa, pelo menos eu acho, não sei se foi... Eu ouvia isso na faculdade, eu nunca vi ninguém fazendo, que era o Satanislavski, que era uma imagem... que é uma imagem do Stanislavski vestido de capeta de carnaval. E com chifrinho e tal, de carnaval.
que era o Satanislavs, que essa camiseta a gente chegou a fazer, a gente chegou a vender, a gente fez, sei lá, 20, 30 unidades, então existem essas 30 unidades por aí, eu tenho uma, e a gente pensou em usar essas frases como divulgação, porque assim, uma coisa importante é que o nosso podcast não só é único porque fala de teatro, mas ele também tem uma característica que nós temos patrocínio da Secretaria de Cultura. A gente tem patrocínio de leis de incentivo de criação de produtos de áudio artístico oriundos de órgãos governamentais, o que é uma coisa muito rara de podcast. Tipo, podcasts quase não têm patrocínios de governos, né? É muito raro e a gente sempre focou na parte profissional, então todo mundo que trabalha para a gente recebe, a gente quer que as pessoas que participam também recebam, antigamente era pelo deslocar, porque a gente gravava no nosso estúdio, então tinha que trazer a pessoa, depois levar a pessoa, e o próprio tempo dela que a gente quer gastar e comprar o tempo dela, digamos assim, naquele momento. Então, a pessoa que edita recebe, a pessoa que elabora as capas, que é o Obregas, que é o departamento de marketing, divulgação e publicidade, também recebe, todo mundo recebe para trabalhar, então a gente precisava financiar isso de alguma forma, porque o podcast em si, puramente, ele não gera o dinheiro, não é nem como uma peça de teatro, que ainda existe a possibilidade de você rodar o chapéu, ou pegar o dinheiro da bilheteria, que vai ser sempre muito menor do que a possibilidade de fato da máquina funcionar, né? Porque a gente sabe que não dá para você viver de bilheteria, a não ser que, sei lá, você seja o Miguel Falabella na década de 90, mas você não vive de bilheteria, é muito difícil. Então o financiamento público de incentivos culturais do governo foi fundamental para o projeto funcionar. E aí a gente incluiu nesse projeto essas divulgações dessas frases, assim. Só que nunca foi muito para frente, porque como eu falei lá no início, a gente continua sempre falando para públicos de teatro, que demoram para chegar até a gente. Então a gente não conseguia manter financeiramente o projeto no ar por muito tempo, mantendo pagando uma pessoa para fazer as camisetas, mandando as camisetas com as frases, se a demanda mesmo era uma, duas pessoas apenas, né? Não era uma coisa de, sei lá, 50, 100, 300 pessoas comprando semanalmente, que faça com que a gente consiga manter isso por muito tempo, né? Mas é um desejo. Sobre os registros escritos, a gente tem uma curiosidade também que é super bonita, eu acho super legal, é que os nossos episódios, pouca gente sabe disso. Inclusive os nossos ouvintes não sabem sempre disso. Os nossos episódios, eles são transcritos para áudio para favorecer o público surdo. Então, depois que a gente termina o episódio, a gente pega o áudio, a gente contratou uma empresa para fazer essa transcrição, depois a gente faz um recorte para ver se está certo, se é aquilo mesmo, e aí a gente posta no site um PDF que a pessoa pode ler o episódio. Ela não precisa ouvir isso. No site do TDM. No site do Trabalho de Mesa. Então tem um site, porque na verdade eu entrei no Instagram, eu vi que tem no Facebook, YouTube, então tem um site. Porque o podcast ele vai para um depósito de áudio, que é um servidor, e esse depósito de áudio ele lê desse site. Você pode ouvir sem nunca ter ido para o site. Você pode ouvir todos os episódios sem nunca ir pelo site, porque você vai pelo agregador de podcast do celular, né? Mas, que é como as pessoas escutam. Mas, de qualquer maneira, a gente tem no site a capa do episódio, o link das pessoas, às vezes um pouco do texto. Às vezes, os primeiros episódios, a gente botava as discussões que foram feitas ali. Hoje eu tenho preguiça de fazer essas postagens. Mas tem. Aí, eventualmente, a gente posta, tipo, soma 4 episódios, aí posta ele em audiodescrição para favorecer o público surdo também ter acesso a esse conteúdo, né? Claro, claro. Heineken, o Instagram tem uma mania feia. Quando inteira 1 hora de live, ele desliga e ele só fala quando está faltando 30 segundos. Okay. Como eu passei o dedo aqui e vi que está faltando questão de 1 minuto, um pouco mais, eu queria agradecer não só você, o Obregas, todo mundo do TDM pelo trabalho que vocês fazem, pela generosidade de estar aqui e compartilhar essa experiência que, querendo ou não, é única, né? Não encontramos nenhum outro podcast na podosfera. Essa palavra podosfera, vocês que inventaram ou já existia? Não, eu sempre escutei como podosfera mesmo. Acho fantástico podosfera. Porque eu não sou de ouvir muitos podcasts, então eu escutei vocês, podosfera. Mas agradecer, né? De verdade. É inspirador, ainda mais nesse momento agora que a gente está acuado, então...
eu vi até, acho que na leitura de e-mails, vocês falando que algumas pessoas falam, nossa, eu ponho a bilheteria para tocar, para sentir o gostinho. Porque, querendo ou não, para nós, aquele papo depois do espetáculo com a galera que, nossa, voltei a ter alguma coisa, né? Aquele papo que a gente fica pirando o cabeção numa cena que às vezes nem era aquilo. Mas eu que agradeço profundamente esse contato. É muito legal conhecer outras pessoas que se interessam pelo nosso trabalho também. Mas também ter a chance de, como a gente teve, de debater o assunto e mostrar que tem mais coisa, fazer outras pessoas conhecerem, mas tem muita coisa por aí também. Então, muito obrigado pelo espaço. A gente ficou muito feliz. O Obregas, quando entrou em contato com a gente, falou, ó, tem uma pessoa querendo fazer uma live com vocês. A gente fica muito feliz de ter esses momentos, assim, tipo, ó, que bacana, surte efeito, né? Eventualmente a gente recebe esses contatos e a gente fica muito feliz mesmo. Então, muito obrigado a vocês. Eu já também vou acompanhar, seguir, sair divulgando tudo que eu puder de vocês. E a gente também estreita os contatos para fazer outras vezes, somar, e vocês também virem para o nosso episódio, eventualmente a gente poder bater papo e você conversar sobre eventualmente uma história de coxia, você venha contar suas histórias. Sim, o Grupo Teatro no Mi tem uma coisa que, não vou falar que inventei a roda, mas a gente criou um projeto que a gente está fazendo há anos e ele tem dado um resultado que me surpreendeu, que chama Teatro no Mi Casa, como o grupo chama Teatro no Mi. A gente leva, esporadicamente, uma apresentação de teatro que a gente adapta para ser apresentada dentro da casa da pessoa. Ah, que legal. Delivery. Então, isso me veio daquele filme Em Busca da Terra do Nunca, Finding Neverland. Quando eu vi o final daquele filme, me veio essa ideia, eu falei, quero. E aí a gente pega espetáculos, ou cria espetáculos que podem ser adaptados e apresenta dentro da casa das pessoas. Com a ideia de fomentar também. Mas a experiência é muito maior do que a ideia de fomentar. Sim. E assim... rende coisas maravilhosas. Que legal. Pra te falar a verdade. Não é querendo falar, ó, não sei o que tal, não, mas a gente vai em casa de pessoas simples que nunca assistiram uma peça de teatro, legal. Mas também a gente vai na casa das pessoas que têm mais acesso, que têm mais dinheiro, e o legal quando termina a peça, sempre as pessoas fazem um lanchinho, alguma coisa, e aí você vê aquelas pessoas que se reuniram ali para assistir um espetáculo seu, depois conversando e tendo aquele momento. Eu sempre vou para um canto depois e olho de longe e falo, cara, tudo isso aqui foi porque a gente trouxe a peça e reuniu essas pessoas aqui. E assim, é uma experiência ótima. E qualquer outra coisa que puder somar, né? Sim. Aos pouquinhos, agora a gente está amarrado, mas aos pouquinhos, se você continuar nos acompanhando e a gente tem um contato um do outro, a gente pode ir trocando figurinhas e aí você sem vê. Dúvida. Ideias nunca faltam, porque a gente sempre está se virando, né? Não, já fica aqui o convite para vocês todos e você vir para o trabalho de mesa conversar com a gente. A gente tem algumas pautas ainda para frente e aí a gente vai estreitando esse negócio e vai falando cada vez mais. É sempre bom, é sempre importante. E fazer um pequeno protesto. Eu tenho curiosidade de conhecer o Pepino. Põe ele um dia lá para a gente ouvir as piadas. Porque eu escutei e falei, tá, agora eu quero ver o Pepino falar do pavê. A gente já falou muito dele, coitado. Ele tem que aparecer algum dia. Eu vou chamar ele. Eu não sei se ele já apareceu, nos que eu vi, não. Nunca. A gente só cita ele. Como que chama o senhor, o palhaço que contou a história da coxinha da bombinha? Da bombinha? Não sei se foi o Léo Bassi, foi o... Não. É Zé alguma coisa, se eu não engano. Zé Regino, foi o Zé Regino. Isso, Zé Regino. Isso. Nossa, de ouvir ele conversar, parece que ele é de uma generosidade, né? Ele é um mestre. Mestre. Eu me apaixonei por ele. Será que tem coisas para ver trabalho dele no YouTube? Tem, né? Tem bastante coisa. Ele é um cara bem inteirado, assim, o grupo dele. Mas se colocar Zé Regino, acha ou tem algum grupo? Acha, tem o Celeiro das Antas, que é o grupo que ele participa. Celeiro das Antas? Celeiro das Antas, é um grupo muito antigo. E é muito bom. E a gente tem um episódio para gravar com ele especificamente. Acho que o próximo episódio é com ele falando sobre o trabalho de mestrado ou doutorado que ele está fazendo sobre o riso e tal. A gente vai fazer o episódio do riso parte 2 com ele. E está previsto para agora, semana que vem, algum dia, vai entrar. A gente tá nessa só linha. Nossa, só jeitinho dele conversar, eu fiquei apaixonado. Eu falei, gente, ele deve ser uma delícia. O Zé Regina é mestre. E como a gente escuta, a gente fica imaginando, né? Porque Sim. Eu me policiei a não ficar olhando muito a imagem. Que eu falei, já que é podcast, eu não vou procurar a imagem não. Tanto que quando eu vi que tinha o YouTube, eu evitei de olhar. Agora eu quero olhar porque eu vi que tem um material maior. Mas na minha cabeça até então, o YouTube era apenas bastidores, né? Eu falei, não, então não quero ver...
Não, que... é. Os inícios, os projetos, o projeto inicial mesmo eram tipo pré-aulas ou coisas assim, sabe? Só que o elenco que está no YouTube não está mais no trabalho de mesa atual. A única Uhum. pessoa que está apresentando sou eu e a produtora. Esses são o mesmo elenco do YouTube ainda, né? A gente ainda tem contato com todo mundo, mas é por isso, né? Para gravar precisa ter muito tempo, a gente precisa fazer reunião e às vezes a gente só escolhe profissionais do teatro, né? Não são pessoas que estão com tempo livre, então pessoas que estão trabalhando em 60 frentes. Aí sobra, por exemplo, tem um que a gente ama de paixão, que é o Denis, que fez o doutorado em comicidade, clownaria e tragédia grega, um negócio fantástico. A gente ama ele de paixão, quer sempre trazer, só que o cara nunca tem tempo de vir gravar. Então ele faz parte do elenco, mas ele nunca participa. Porque ele está sempre dando 3 aulas, 5 disciplinas, mas montando peças, subindo luz, arrumando cenário, costurando figurino. Então, tipo, é isso. Todo mundo trabalha bastante nessa área profissional e acaba não tendo tanto tempo. Então, isso é uma coisa que fez o elenco, o trabalho de mesa também rotacionar por muito tempo, né? Ao longo do tempo, a gente pegava profissionais que estavam com um tempinho livre naquela data, a gente grava aquele dia, conversa aquele dia e pronto, né? Então, o atual elenco é composto por 6 ou 7 pessoas e a gente fica variando conforme a agenda, né? Só o mais vagabundo de todos que sou eu, que estou lá mais como host, né? Eu fico mais tentando coordenar eles ali, ou trazer os temas, ou levantar as questões, assim, que aí eu acabo estando em todos os episódios, né? Mas o elenco vai variando de acordo com o tempo, né? Uhum. Parece que o seu áudio deu um problema. Eu vi aqui que deu um esquisitíssimo, mas Baixou. pra mim tá normal. Não, mas eu sei o que é. Infelizmente aqui no Brasil. É o meu celular até, desculpa. Não, tudo Tem bem. aquele telefone que liga pra gente, aí a hora que você atende, faz uma voz assim, tem alguém aí? E desliga. É isso que atrapalhou aqui a gravação. Tá bom. Mas de qualquer forma, já tá para encerrar a qualquer momento mesmo. Então, Ok. Heineken, muito obrigado novamente, Agradeço. agradeço todo mundo. Qualquer coisa, por mais que o Grupo Teatro Nomi tenha seu alcance pequeno, a gente ama teatro e o que a gente puder fazer para agregar, que tiver ao nosso alcance, pode contar conosco. Tá, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz e espero que tenha contribuído de alguma forma com essa Sim, conversa toda. pode ter certeza que sim, pode ter certeza que sim. E eu vou subir depois esse vídeo e mando Tá, para você o link para vocês terem para qualquer registro, qualquer coisa que interessar. ótimo, Tá ótimo, joia? beleza. Tá bom. Então, Muito obrigado vou pelo desligar convite. aqui e muito obrigado. Até a Obrigado, próxima. Tchau, até, tchau, tchau. tchau.